seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. Bom, nós no último vídeo lemos o capítulo 15 de Gênesis, então agora Deus havia prometido a Abraão uma grande extensão de terra e não só isso, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Porém, Sarai, sua esposa, era estéril, então como que seria isso? Se eles não podiam ter filhos, filhos de sangue. Hoje nós vamos ler então o capítulo 16 de Gênesis, fazer a leitura explicada e dar sequência nessa história da linhagem de Abraão. E o versículo 1 do capítulo 16 começa dizendo o seguinte: Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. Então, como eu disse, o assunto sobre o herdeiro de Abrão, filho dele mesmo, volta à tona. Sarai, agora já com 75 anos, não imaginava que pudesse ainda ter filhos. Entretanto, ela tinha uma serva egípcia, de nome Agar, e foi provavelmente adquirida no tempo que eles ainda moravam no Egito. Mas o versículo 2 aí dá sequência dizendo: E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Bom, pensando então não poder ter filhos, e vendo a promessa da numerosa geração, Abrão e Sarai, sendo a única esposa de Abrão, pensa então num plano, E eles falam, bom, a promessa está aí, nós estamos velhos, não podemos ter filho, como que vai ser isso? Então eles mesmos pensam num plano para resolver a questão do seu modo. Então Sarai oferece Agar, sua serva, para Abrão para que ele tivesse um filho com Agar. E Sarai adotasse ele depois. Então foi isso que passou na cabeça deles. Bom, nós não podemos ter filho, você vai lá, tem um filho com a minha serva e depois a gente adota ele, vai ser nosso filho. Bom, Abrão estava com 85 anos, e ele aceitou a proposta, e tem um filho com Agar. É interessante notar que ao oferecer algo tentador, porém inapropriado para o seu marido, Sarai estava repetindo as ações trágicas lá do Éden, onde Eva oferece uma coisa tentadora, porém inapropriada para Adão, e Adão também, naquela ocasião, aceitou o fruto proibido. O versículo 4, então, continua dizendo o seguinte: E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Bom, Agar, agora vendo que ela carregava no ventre um filho de um homem mais importante do clã, coisa que Sarai nunca havia conseguido, ela passou a olhar para sua senhora, Sarai, com desprezo. E o versículo 5 diz o seguinte: E Sarai, então, disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Sarai não suportava mais aquela situação de ser desprezada pela própria serva que ela mesma tinha oferecido a seu marido. Então aqui é como se Sarai dissesse: eu errei, mas você também errou ao aceitar a minha proposta. Então que Deus seja o juiz e julgue essa situação entre o meu erro e o seu. Versículo 6 continua dizendo: Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão, faze a ela conforme te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Apesar de Agar agora ser esposa de Abrão também, ele abriu mão disso e dos direitos sobre ela, de modo que ela agora passou novamente a ser simplesmente uma serva de Sarai. E o versículo 7: O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte, no deserto, junto à fonte, no caminho para sul. Achou Agar, Agar tinha fugido. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para onde tu vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. Agar, então, agora, depois de ter fugido, estava perto de uma fonte, um lugar onde ela podia conseguir alguma ajuda, porque alguma caravana podia passar por ali.
e ela podia fugir então de Sarai, mas não do anjo do Senhor, que a encontrou ali onde quer que ela estivesse. Então o anjo perguntou a ela de onde ela vinha, para onde ela iria, e ela respondeu apenas de onde ela fugia, pois assim como muitos fugitivos, ela sabia que tinha fugido de algum lugar, mas não sabia para onde ela estava indo ainda. Então quando o anjo perguntou ela, de onde você vem, para onde você vai, ela só falou de onde ela vinha. Ela não sabia nem para onde ela ia, ela só estava realmente fugindo. Versículo 9 continua dizendo: E o anjo do Senhor lhe disse: Volta a tua senhora e sujeita debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. Bom, o anjo então aconselhou Agar a voltar, né, para Sarai, porque a fonte dos problemas não era a sua senhora, não era Sarai, e sim a atitude de Agar com relação a ela, né, a atitude de desprezar a Sarai. E ainda o anjo fez uma promessa, né, dizendo que a descendência de Agar também seria muito numerosa e extraordinária. Uma promessa bem parecida com aquela feita a Abrão. Versículo 11 dá sequência dizendo: E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com um filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. O anjo então orienta Agar a dar o nome de Ismael para o seu filho. Ismael significa o Deus que ouve, e em reconhecimento, né, ao fato de Deus ter ouvido a aflição de Agar. O anjo ainda diz que Ismael viveria separado assim da sociedade civilizada, né? Ele seria meio que um homem selvagem contra todo mundo e todo mundo contra ele. O versículo 13 então segue dizendo: E ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Beer-Lahai-Roi, e eis que ele está entre Cádiz e Bered. Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, né, que gerou com Agar, de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abrão. Agar então teve seu filho, Abraão colocou o nome dele de Ismael, assim como o anjo havia orientado. Então isso significa que Agar contou a história a Abrão, e Abrão deu ouvidos, acreditou na história que Agar contou. Porque quando o anjo orientou a dar o nome de Ismael, Abrão não estava lá. Então ele só ficou sabendo disso através do relato de Agar, e Abrão sim acreditou na promessa e cumpriu a promessa, colocando o nome no filho que teve com Agar de Ismael. Então com isso nós terminamos a leitura explicada do capítulo 16 de Gênesis, onde vimos essa história bem interessante. Então, quando Deus faz uma promessa, nós devemos crer que ela vai se cumprir, assim como Deus prometeu. No caso, Abrão e Sarai, eles ficaram meio assim: bom, Deus prometeu, mas olha, eu estou com 75, você está com 85, nós não podemos ter filho, então vamos dar nosso jeitinho aqui. Então a mensagem que fica é o seguinte: toda vez que o homem tenta fazer as coisas do seu modo, ignorando as orientações de Deus ou não crendo nas promessas de Deus, as consequências podem ser drásticas, né? Então no caso ali eles tentaram dar o jeito deles, né? Acharam que não podiam ter um filho de sangue. Abrão se deitou com a serva de Sarai, né? Por ideia dela mesmo, e Agar concebeu e teve um filho, mas a história... nós vimos, então, Agar desrespeitou Sara, Sara expulsou Agar fugiu, depois voltou, então a coisa se complicou um pouquinho ali. No próximo vídeo nós vamos dar sequência lendo o capítulo 17 de Gênesis e vamos ver o desenrolar dessa história. Espero vocês lá. Antes disso, deixa um like, se inscreve no canal, abençoa esse trabalho, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui melhor essa mensagem. Um grande abraço, fiquem com Deus.